Professor Chaparro, como nós costumamos chamar, né? É o nome de guerra. É o nome de guerra, né? E de paz também. E de paz. Olha que maravilha, que combinação. É possível ter paz na guerra, né? Quando a guerra leva para a paz, né? Aliás, não tem muito a ver com o tema, mas não existiria a noção de paz sem a guerra e vice-versa. Então, pois é. Hoje é um outro tipo de guerra que nós temos, né? Pois vamos falar sobre isso. Mas é uma satisfação poder tê-lo aqui, né? Nesse encontro de reflexão sobre a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações este ano, que é sobre fake news e jornalismo de paz. Naturalmente que o seu fundamento está nas palavras de Jesus: se a verdade vos tornará livres, não é? E nós estamos, professor, nos movendo hoje em dia, que não é novidade, mas em todo caso, para nós termos presente aqui, especialmente nesse mundo digital, nesse mundo das redes sociais, com uma realidade que nós chamamos e que se chama hoje na sociedade de fake news ou notícias falsas. É assim que se apresenta. E é um tema que se encontra presente nas rodas de conversa, nas preocupações de empresas em salvaguardar o seu banco de dados, não é? E também, enfim, há uma multiplicação e uma complicação a esse respeito, né? Nas abordagens em torno desse tema. Então, portanto, professor, eu acredito que seja muito importante algumas noções básicas, mas criando a plataforma para uma discussão, um esclarecimento importante sobre o que é fake news. É uma notícia que dizemos falsa? Ou quando é que se tem realmente uma notícia? Como conceito, a fake news é uma mentira. É impossível haver fake news. Conceitualmente, a notícia é uma informação verdadeira sobre um fato verdadeiro. E se não existe isso, não existe notícia. Então, a fake news é em si mesmo, conceitualmente, uma mentira. O que existe é uma informação falsa, não uma notícia falsa. E essa informação falsa, ela tem um lado verdadeiro, já que o tema da verdade vai aparecer, que é o de representar uma intervenção intencional na realidade da qual o jornalismo faz parte. É o uso de uma informação falsa para interferir na realidade e, portanto, gerar uma alteração na realidade. A fake news é em si mesmo, a verdade do fake news está escondida e quando ela é descoberta, ela vira uma notícia. A mentira se transforma em notícia. Talvez esteja aí um pouco a complicação e a gente não ter notícias tão claras, vamos dizer, tudo vai no bolo, né? E não se distingue mais. Mas, teoricamente, a fake news é uma utilização de uma coisa que foi muito forte no cenário político no século passado, que foi o boato. E é uma coisa que foi muito estudada pelos americanos. O boato era exatamente isso, era uma ação intencional de interferência na realidade para produzir, provavelmente, pautas jornalísticas, debates novos, etc. Às vezes o boato era verdadeiro ou podia anunciar de forma disfarçada um fato verdadeiro, mas era, sem dúvida nenhuma, uma ação intencional, portanto, uma ação política. O que nós temos hoje são cenários tecnológicos em que isso tem uma dimensão muito maior do que o antigo boato. Mas, de qualquer forma, a fake news, tal como está sendo criticada e debatida atualmente, é uma reprodução conceitual do boato, porque tem sempre a intenção de fazer uma interferência na vida real, de interferir na pauta jornalística. Portanto, a fake news, assim como o boato, ela tem uma relação direta com a atualidade, ela tem uma relação direta com o jornalismo, porque a intenção é sempre a produzir uma interferência na pauta jornalística ou na discussão pública, não é? Então, eu penso que, em vez de a gente estar preocupado em discutir o conceito de fake news ou a imoralidade da fake news, devíamos estar preocupados em descobrir o que é que ela esconde, em descobrir qual é a notícia que está por trás da fake news.
Eu acho que essa consciência não existe muito, né? De forma geral. Começa a existir pelo seguinte, porque interessa à sociedade preservar a credibilidade da linguagem jornalística. Uma das grandes diferenças do mundo de hoje para o mundo da década de 3 ou 4 décadas atrás é que começa a haver uma noção de que o jornalismo não é uma propriedade dos jornalistas, é um bem público. É impossível hoje pensar o mundo sem a notícia. É impossível pensarmos a nossa vida, a vida de cada um de nós, sem a notícia. Então, o jornalismo é um bem público e há que preservar esse bem público como linguagem, e não apenas como linguagem, mas também como espaço público. Hoje, os conflitos são conflitos discursivos, muito mais do que conflitos físicos, materiais. Na realidade, o que muda, a capacidade de mudança que os acontecimentos têm hoje, resulta muito mais do significado discursivo dos acontecimentos do que da materialidade dos acontecimentos. Porque os auditórios são universais. As coisas importantes podem ser vistas quando acontecem universalmente. Então, o potencial transformador não está na materialidade das coisas, mas está no discurso das coisas. E esta linguagem, ela é uma linguagem hoje, talvez, na minha avaliação, é a linguagem mais importante dos tempos contemporâneos, dos nossos tempos. É a linguagem universal mais importante e mais usada. Todos nós usamos o jornalismo para socializar os nossos próprios discursos. Ou se não usamos, nos organizamos em instituições para que, pela fala institucional, os nossos discursos possam produzir interferências na realidade e na discussão pública. Então, a ferramenta mais eficaz para realizar essa interferência, que no fim é a interferência que comprova a nossa própria existência, se nós não tivermos discurso, nós não existimos, isto é uma coisa que precisa ser preservada. E eu penso que já existe ao lado da fake news o surgimento de mecanismos de proteção da linguagem jornalística. Já existem agências que se dedicam ao trabalho de dissecar, de desconstruir a fake news para saber o que é que está por trás e para avisar a coletividade de que isto é falso, isto é mentiroso. Não é? A Lupa é uma dessas agências. Os próprios jornais, as próprias grandes agências noticiosas já criaram mecanismos para filtrar. Quando em casa às vezes aparece uma notícia da fake news, ontem, por exemplo, mostraram um vídeo do Lula no discurso falando do apartamento dele. Um vídeo que está discurso. Me mostraram o vídeo e está na cara que aquilo uma montagem. É uma montagem. Não está na cara, é uma imitação da voz do Lula que não coincide com a coordenação dos movimentos, do lábio, etc. Mas isto corre assim, solto. Então, às vezes a minha mulher participa de vários grupos na igreja, coral, etc. E circulam, o que circula de boataria é uma coisa impressionante. E a maioria das coisas, eu digo, vamos ver se isso funciona. Vou numa agência noticiosa, não tem nada. Então, essa notícia, isso não existe. Se existisse, já estava nos mecanismos do próprio jornalismo, não é? E é preciso preservar o jornalismo como bem público, como linguagem e como espaço público, sabe de quê? Por falar em guerra e paz, espaço público dos conflitos. Porque os conflitos fazem parte da vida. A civilização se constrói e se desenvolve pelos conflitos. Os conflitos não são uma coisa ruim, são uma coisa boa. Então, uma vez assim esclarecido, comentado essa questão de notícia, etc., e que o jornalismo é um bem público, isso é muito importante dizer, e que nós usamos o jornalismo para expor o nosso discurso, etc., será que o tema proposto pelo Papa Francisco, que se ancora na verdade, a gente poderia falar um pouco sobre qual é a correlação de verdade e veracidade? E deve estar presente no jornalismo? As duas coisas têm que estar presentes. A verdade é uma abstração, não é? Mas não existe uma só verdade, porque se existisse uma só verdade não haveria conflitos. Existem sempre várias verdades. De qualquer forma, há uma definição de verdade com a qual eu gosto de lidar, eu acho que, do seu ponto de vista da retórica, é essencial que a gente entenda isso. A verdade é aquilo em que todos acreditamos.
Porque se nós estivermos num grupo em que todos acreditamos que Deus existe, essa é a nossa verdade. Não é? Mas num conflito há sempre várias verdades. Há sempre uma pluralidade de verdades. É porque há divergência. Então, a vida é feita por divergências. Se não houvesse divergências, não haveria razão para lutar por ajustamentos, por acordos, não é? Então, o que dá valor ao conflito é a perspectiva do acordo, sempre. E o acordo tem que se dar em função de valores, em função de princípios, em função de boas razões. Então, a verdade no jornalismo, eu acho que não casa muito bem com o jornalismo, na medida em que o jornalismo é uma linguagem que precisa ser acreditada. E precisa ser acreditada por mecanismos da inteligência. Então, o termo certo, na minha opinião, é veracidade. Veracidade é aquilo que pode confirmar, que pode ser confirmado no dia seguinte. Por que veracidade? Porque o que dá força e o que dá importância social, política, etc., ao jornalismo, é essa capacidade que a linguagem tem de merecer fé. Se o jornalismo não tiver isso, ele fracassa, mas ele não fracassa sozinho. Fracassam os processos sociais que dependem do jornalismo, que se utilizam do jornalismo para que se realizem. Então, a preservação do jornalismo, para a preservação do jornalismo como linguagem confiável, é essencial que a veracidade seja a grande virtude do jornalismo, a virtude constante do jornalismo. Nós não divulgarmos nada que não tenhamos a certeza de que é verdadeiro, isto é, que pode ser confirmado. Aí está a força do jornalismo. As próprias técnicas do jornalismo, elas são tributárias deste objetivo. Quando na faculdade a gente ensina que as coisas devem ter nome, devem ter local, devem ter horário, devem ter testemunhas, devem ter referenciais documentados, etc., nós estamos preservando o quê? A veracidade, a capacidade que o jornalismo deve ter de merecer fé. Porque sem isso não existe jornalismo. Sem isto não existem os conflitos da transformação. Sem isto, inclusive, não existirá o espaço público para o qual hoje convergem todos os conflitos. Então, professor, uma vez colocado isso, de capital importância, como é que o senhor vê que o nosso jornalismo, de maneira geral, está lidando com essa questão? Nós precisamos separar duas coisas. O jornalismo como bem público, o jornalismo como profissão e como negócio. Tá? É preciso separar as duas coisas. O jornalismo não é o jornal. Tá? O jornal a gente faz, vende, joga fora, porque ele já mas o que produz efeitos não é o jornal. O que produz efeitos é a notícia. O que produz efeitos é a intervenção na discussão pública pela socialização do discurso organizado dos sujeitos sociais, né, que são discursos conflitantes. Né? Então, o jornalismo ele precisa ser preservado como linguagem e como espaço público, portanto, como objeto abstrato. Né? Pertence a todos. O bem público tem exatamente essa significação. O que é público não é divisível, é de todos. O que é comum é divisível, mas o que é público não é divisível. E é muito importante que a gente entenda o jornalismo como um bem público, que pertence a todos. E todos o usamos, todos somos usuários e tributários do jornalismo, como fontes, como leitores, como jornalistas, como, não é? Como estudiosos. Não é? O jornalismo pertence a todos nós. Mesmo as pessoas que falam no jornalismo como sendo uma pessoa, alguma coisa que pertence ao jornalista, que pertence aos poderosos, essas pessoas ouvem o jornal, lêem o jornal, assistem ao telejornal, ouvem o rádio, as notícias do rádio. Então, elas vivem em função da notícia. Elas pensam em função da notícia. Elas discutem, elas se movimentam, elas fazem escolhas em função da notícia. Então, o jornalismo é um bem público. A profissão de jornalista é outra coisa, não é? Nós somos os profissionais que cada vez mais temos que assumir o zelo pela confiabilidade da linguagem. Nós somos os profissionais da notícia. E os profissionais da notícia que antigamente estavam confinados às redações e que hoje podem e devem estar em todos os momentos do percurso da notícia. Desde o berço da notícia, que hoje não é mais nas redações, mas é nas instituições sociais que produzem os fatos para ser divulgados na hora em que acontecem. Não é? E deve haver jornalismo lá. Até a pós-notícia, o debate, a discussão, não é? A elucidação,
onde deve haver jornalistas competentes fazendo esse trabalho, e já existem esses jornalistas. Já existem esses espaços ocupados por jornalistas, por bons colunistas, por bons blogs, por bons portais, etc. Então, a profissão de jornalista precisa ser rediscutida. A profissão de jornalista precisa assumir toda a sua pluralidade disciplinar, não é? Nós hoje temos muita dificuldade operacionalmente em separar jornalismo de propaganda, de relações públicas, de publicidade, porque tudo se mistura, não é? Operacionalmente tudo se mistura, mas as linguagens precisam ser, cada uma delas, preservada. Então, o jornalismo não pode rejeitar as iniciativas, a geração de conteúdos que as relações públicas fazem, por exemplo, ou a propaganda, porque se a gente vai rejeitar a propaganda, não noticia nada. Porque todas as fontes fazem propaganda de si própria. Não é isso? O que não pode haver no jornalismo é o objetivo de fazer propaganda. E esse pode ser o objetivo de relações públicas. Então, as atividades, elas hoje interagem, porque se não houvesse quem produzisse os fatos e as falas, não haveria necessidade de jornalismo, não haveria como fazer jornalismo. Então, todos precisamos uns dos outros, mas as linguagens, elas têm que ser preservadas. O que dá razão de ser ao jornalismo são os valores do interesse público, são as prioridades do interesse público. O que dá razão às atividades de propaganda e relações públicas é a prioridade dos interesses particulares. E ao contrário do que uma boa parte dessa gente até nas universidades pensa, o que se opõe ao interesse público não é o interesse particular. O interesse particular faz parte do interesse público. O interesse particular bem atendido, numa dimensão ampla, realiza o interesse público também. O que se opõe a um interesse particular é outro interesse particular, não é? Que são os tais conflitos dos quais o jornalismo tem que fazer a socialização e a discussão e a elucidação. Não é? Então, professor, voltando, e agora o senhor repetiu novamente essa questão dos conflitos, não é? E em um certo momento disse que o processo de transformação ele vai acontecendo em meio aos conflitos. Os conflitos são a alma da transformação. Isso. O que então nessa transformação não se deveria, e nessa luta, digamos assim, nesses conflitos, não se deveria perder de vista? Eu acho que aí o Darcy Ribeiro nos ajuda a pensar o assunto. O Darcy Ribeiro, que foi um marxista muito competente e muito lúcido, escreveu um livro chamado Processo Civilizatório, que fez uma releitura da caminhada histórica da humanidade pela perspectiva da antropologia, para chegar à seguinte conclusão. Os avanços da civilização não se dão por luta de classes, mas por revoluções tecnológicas. As revoluções tecnológicas produzem as alterações culturais das relações de poder, das estruturas de poder, de todo o tipo de relação humana, que geram os saltos civilizacionais. A crise que nós estamos hoje passando, na minha opinião, é uma crise boa, porque é um grande salto civilizacional. A possibilidade de todos podermos realizar, materializar os direitos contidos no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e quando foi proclamada em 1948, isso era uma grande utopia, o direito de dizer e saber, o direito de receber informações e emitir informações, o direito de conhecer as opiniões e de emitir as próprias opiniões, isso era uma utopia. Isso hoje é viável. Isto é um salto civilizatório extraordinário, que foi produzido não por luta de classe, mas foi produzido por uma revolução tecnológica, que está em plena marcha. Então, querer analisar e discutir os problemas de hoje, que são problemas novos, com os argumentos de antigamente, não dá certo. Não dá certo. E temos que ter muito cuidado, inclusive o Papa tem que ter muito cuidado com isso, né? Os problemas de hoje são problemas novos. Mas os valores que têm que ser preservados. Então a análise tem que ser feita em função dos ideários, que estão construídos pelos mecanismos sociais, que estão sempre à frente da realidade, não é? E que oferecem à discussão pública, às ações, à discussão pública e às ações humanas, pessoais ou institucionais, a razão de ser das escolhas, do agir, etc. Não é? E sem essa perspectiva civilizacional não dá nem para discutir, nem para nos movimentarmos.
Então, o que nós estamos vivendo hoje é um grande salto civilizacional, com problemas novos, alguns muito complicados. Alguns muito complicados. Então, no meio de toda esses enfoques novos e esse resultado transformador, revolucionário das tecnologias, como é que fica o ser humano? Eu acho que ele fica bem melhor do que já foi, está ouvindo? Eu acho que sim. O que acontece é que nós hoje temos uma consciência, uma lucidez, um referencial informativo e de análise que nos permite compreender os problemas muito melhor do que antigamente. Eu quando decidi conscientemente ser jornalista, foi porque lamentava muito meu pai, que era operário, numa ditadura, não ter consciência dos seus próprios problemas. E eu acreditava, eu vou ser jornalista para ajudar a transformar isto, para que as pessoas com informação tenham consciência da sua própria realidade e a possam transformar. Numa ditadura isso é impossível, e por isso eu vim para o Brasil. No tempo em que aqui o Brasil era um sonho, era o filho que deu certo, o filho dos portugueses que deu certo, né? Então, eu penso que o mundo é muito melhor do que já foi. Então, com todos os seus problemas, ele é muito melhor do que já foi. Primeiro porque nós temos hoje uma capacidade de saber muito maior do que já tivemos. Segundo porque nós temos uma capacidade muito maior de aferir do que já tivemos, aferir as coisas. Terceiro porque nós temos referenciais muito mais ricos, culturalmente muito mais ricos do que já tivemos antigamente. Né? O senhor é bastante otimista, né? Eu sou otimista, mas sou otimista na perspectiva de que as coisas devem ser transformadas. Muito bem. Eu também sou de acordo com isso, né? Mas acontece o seguinte, que essa preocupação assim do ser humano, formar-se, por exemplo, a gente lida muito com a mentira, né? Então, parece-me que as pessoas perderam um pouco, falo de forma geral, perderam um pouco a noção do que é valor, do que é uma mentira, do que é que tanto faz. E aí a gente percebe, por exemplo, nas redes sociais, tanta oportunidade de coisas boas, mas também uma espécie de algo beligerante, não é? E o senhor não acha que então que na sociedade deveria ser acompanhada essas transformações tecnológicas também com formar o ser humano? Nós temos que fazer muita coisa, mas mesmo assim, se a gente comparar, é muito difícil comparar, mas se a gente comparar, eu acho que o que nos parece hoje uma gravidade acentuada de certas coisas, eu acho que é muito mais o resultado do aperfeiçoamento do nosso senso crítico, da nossa capacidade de analisar criticamente a realidade, do que propriamente o crescimento da gravidade das situações. Nós hoje percebemos isso. Por exemplo, vamos lá ver violência doméstica. Não é? Era um problema terrível, né? Antigamente. Terrível. E se achava normal que o pai batesse nos filhos, né? Que o marido batesse na mulher. Não é isso? Hoje, qualquer caso de violência doméstica vem a público e é um escândalo. Não é? Por quê? Porque existe um valor estabelecido na consciência social. Então, eu penso que essa sensação de que tudo está piorando é, em boa parte, um bom sinal. É o sinal de que o nosso senso crítico está atendendo aos referenciais da civilização para olhar criticamente a realidade. Não é? O que precisamos incentivar, né? E que precisa ser discutido. E este é o grande papel do jornalismo. Então, o jornalismo como linguagem não é uma propriedade dos jornalistas. Está entendendo? Voltamos lá naquele... Não é uma propriedade dos jornalistas. Nós temos acesso à internet, nós todos podemos utilizar-se das propriedades fantásticas que o jornalismo tem como linguagem. É uma linguagem altamente sedutora, altamente testada, e que toda a sua força está assentada num pressuposto social e cultural de que o que o jornalismo diz é veraz. Não é? Qual é a outra linguagem que tem isso? Pois é. Nem as religiões têm isso. Porque a mensagem do Papa diz jornalismo de paz, né? Eu acho que quando essa verdade, a veracidade, então é possível nós construirmos também. Eu penso o seguinte, que essa coisa da paz, do conflito da paz, é porque o conflito bom é sempre aquele que tem a perspectiva do acordo.
é sempre aquele que tem a perspectiva do avanço, do aperfeiçoamento. Esse é o conflito bom. E é neste conflito, na discussão deste conflito, na exposição deste conflito, na elucidação deste conflito, que o jornalismo pode contribuir para a paz. Isso. Então, a gente poderia concluir dizendo também, né, que não se trata de a gente rejeitar, tem muitas pessoas rejeitando tudo que é assim, que vem do digital, redes sociais, etc., porque vê tudo só como uma coisa má, uma coisa que semeia coisa. E perde-se de vista a possibilidade que você tem de ser um construtor da paz, lidando com esses conflitos, não é mesmo, professor? Olha, eu vim agora de táxi para aqui, sendo guiado pelo Wave, não é? É uma coisa fantástica. Sim. É uma coisa fantástica. Isto aqui, indiretamente, é uma comprovação da existência de Deus. Qual é, para mim, a grande prova de que Deus existe? A inteligência humana. Ao tornar o homem, criar o homem à sua imagem e semelhança, qual foi o diferencial que ele delegou a essa criatura? A inteligência. E a inteligência para quê? Para ajudá-lo a construir. Isso. Continuar a obra da criação. A obra da criação. É, sem dúvida. A tecnologia propicia isso. Hoje se faz cirurgias à distância. Não é? A educação à distância, que está ainda cheia de problemas, mas não tem volta, é o futuro. Quantas pessoas deixaram de estudar porque não tem escola perto, não tem faculdade perto, etc. Então, o que está aí, a tecnologia, é uma grande manifestação da existência de Deus para nós que somos católicos. Por quê? Porque é a confirmação de que existe uma coisa chamada inteligência humana. E esse é um dom que Deus delegou à nossa raça, à nossa espécie. E é assim, isso a gente pode confirmar também, essa sua colocação, com o pensamento do magistério da Igreja, especialmente nas últimas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações, do Papa Bento XVI, também depois continuando com Francisco, essa questão de acreditar na tecnologia nesse sentido que realmente o senhor colocou. É algo que é fruto da inteligência, e a inteligência é o dom que Deus deu à humanidade. O dom que Deus deu à humanidade. E então, através dessa inteligência, continua a obra da criação. Né? Mas tem o seguinte, só para pois não? É que as coisas que contrariam a nossa expectativa, e a nossa expectativa ela é organizada pelos ideários, pelos valores da civilização, o que contraria a nossa expectativa tem um ingrediente de noticiabilidade muito maior do que aquilo que de alguma forma está de acordo com o ideal. Quer dizer, você tem grupos desenvolvendo atividades extraordinariamente generosas que a gente tem muita dificuldade em conhecer, não é? Mas qualquer besteirinha, não é? Qualquer agressão, vira uma notícia. Então, a noticiabilidade, a capacidade de despertar o interesse do outro, não é? O acidente, a violência, a agressão, o anormal, a normalidade, etc., tem um poder imediato de ativar o interesse pela notícia. A gente tem que descobrir maneiras de agregar aos grandes acontecimentos, às grandes ações, às grandes ideias, às grandes discussões, agregar esses atributos de noticiabilidade que motivem também o interesse pela notícia. Professor, é um prazer tão grande conversar com o senhor e a gente fica assim, não só na expectativa, mas é prazeroso mesmo, né? Conversar e um assunto puxa o outro, vai fazendo os links como a internet nos possibilita. E queremos agradecer porque o tempo também, a sua palestra também é colocada, digamos, dentro de outros também que vão naquela noite conversar. Então, o nosso tempo começa a se esgotar, mas nós queremos agradecer muito por os esclarecimentos, pela reflexão, né, sobre essa temática tão importante que merece ser aprofundada agora com novos conhecimentos, novos esclarecimentos, incluindo-os na mensagem do Papa para este ano. Fake news e jornalismo de paz. A verdade vos libertará. Muito obrigada, professor. Eu é que agradeço. É sempre bom pensar.